Alô, você, boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Cá estamos nós, começando o programa do dia de hoje. E você há de se perguntar, Fernando, cadê aquele prefixo? O prefixo hoje descansa, porque a gente vai falar de uma coisa séria, né? Não, eventualmente a gente fala sempre de coisas sérias, coisas amenas, enfim, as coisas mais diversas que acontecem. Mas quando o assunto é pandemia, é um negócio complicado, né? Não tem como ser alegre se você pensar nas milhares de mortes que estão ocorrendo no país e nas milhares de pessoas, né, que estão afetadas, que é, infelizmente ficaram com o vírus por um certo tempo, mesmo que não tenha somado muita coisa. Realmente é um negócio problemático. Eu estava vendo aqui e tenho acompanhado, na medida do possível, digamos assim, a CPI da Covid, né? Então, a gente a favor, a gente contra. E outro dia, realmente, alguém muito importante disse que o Brasil é um país polarizado. E é muito complicado isso, realmente. O que quer dizer polarizado? Dois polos diferentes, antagonistas, que se chocam e que, infelizmente, na realidade, acaba fazendo mal ao país, porque tudo vira uma imensa briga política. É aquela história, um está no poder, não quer sair do poder, o outro quer voltar e não quer, não, e quer voltar, e no meio dessa pandemônia que é chamado Brasil, e que eventualmente, como todo país, tem problemas, dificuldades e também tem acertos, no meio de tudo isso fica o povo. Já dizia meu velho pai que na briga entre as ondas do mar, né, e a rocha, quem mais sofre é o marisco, né? Então, o marisco somos nós, quer dizer, a população. Mas eu acho muito válida essa história da CPI. Tem gente que não gosta, porque aí já vira aversão política, né? Não é aversão, digamos assim, o pensamento político, senão dá a impressão de que é aversão no sentido de ser avesso à política. Não, não é isso não. É o pensamento político. Tem gente da direita, tem gente da esquerda, tem gente do centro. O centro, na realidade, deveria ser talvez aquele logradouro político que teria, digamos assim, mais paciência, mais entendimento do outro e, infelizmente, não é assim, a gente sabe que não é. Ou seja, o centro é aquele que quer se dar bem na brincadeira, seja quem for o governador, ou o presidente, ou quem quer que seja. Esse é, infelizmente, uma realidade que a gente vem vivendo. Claro que tem gente boa no centro, claro que tem gente boa na direita e claro que tem gente boa na esquerda. Mas o grande perigo é quando, digamos assim, seja o governador deste ou daquele estado, começa a endemonizar, né? É um termo meio que maluco, mas é verdade. Começa a colocar coisas demais em cima do governo federal. E o governo federal, por sua vez, age desta forma também, endemonizando, por assim dizer, o lado da esquerda. Então vira uma briga, você vê isso na internet, é um negócio incrível, porque na internet é o povo que nunca se manifestou na época, então, da Revolução de 64, não se manifestava que não podia se falar em política. Eu me lembro, eu atravessei toda essa época, né, como radialista, como jornalista, e eu me lembro que os debates nos anos de 64 até o fim ao fim daquela revolução, os debates aconteciam em esporte, futebol. Aí era interessante, porque todo mundo tinha digamos, mesa redonda de futebol. Ninguém debatia, ninguém era maluco de falar contra este ou aquele governo de plantão, porque, na verdade, o peso era muito grande de punição e outras coisas mais. Então, acho que esse ato no Brasil, em termos de política, ele acabou fazendo muito mal ao país. Por que ele fez mal ao país? Porque as pessoas aceitaram exatamente a versão oficial e esqueceram das suas próprias personalidades. Quando veio a questão da direta, mas Fernando, o que tem a ver com o Covid? Vai ter. Quando veio a questão das diretas já e tal, então a população já não aguentava mais o arbítrio. Né? E foi às ruas por vários motivos, não só por esse viés político, mas por motivo que a vida estava muito difícil.
A vida no Brasil foi cara, sempre foi muito difícil, não é? Então, é aquela história. Então, o povo, mais uma vez, de repente, deixa um pouco de ser passivo e passa a ser um pouco ativo, né? Dizer, olha, eu quero benefícios, né? Você vê problemas na educação no Brasil, você vê problemas nas grandes cidades, áreas inteiras dominadas por milícias ou pelo tráfico, né? Geralmente nas áreas mais pobres. Por quê? Porque ao longo de toda a nossa história, até hoje, o que se pensou mais foi fazer para aquela classe abastada e fazer para a classe média. Então, a classe média, estando bem, a classe média que tem mais inteligência, é aquela que tem mais cultura, então ela vai votar no feitor, né? Naquele que fez, né? Então, e a gente vê o resultado disso, porque não houve, infelizmente, no Brasil, até hoje, uma política educacional séria. A gente tem institutos de educação que são muito bons, são exemplares, alguns até realmente públicos, mas a gente não vê investimento. Veja a situação agora da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, que está ameaçando fechar as portas em julho, porque o dinheiro que tem foi cortado pela metade e agora a outra metade está bloqueada. Então, olha, se não tiver dinheiro, a reitora veio de público dizer, olha, não vai ter universidade. Quer dizer, é um negócio absurdo, mas é real, são coisas que estão acontecendo. Hoje, a notícia do Pedro II, um colégio extraordinário, um colégio que tem uma marca fantástica, que também está ameaçado de parar, porque o dinheiro que está vindo para financiar o público e que vem dos nossos impostos, que são cada vez mais escorchantes, esse dinheiro não vem na mesma proporção. Então, tudo isso faz com que haja uma população de elite, que é aquela mais abastada, reitero, tem gente que, pelo fato de ter nascido bem, no meio de uma família, nascido bem, entre aspas, financeiramente, né? Então, esses não precisam se preocupar. Há outros que são os clowns. O que é o clown? É aquele que aparece, que se torna divertido, geralmente acontece no meio artístico, e por sua vez também consegue ultrapassar essa casta, né, do high society e tal. E olha lá, fulano, beltrano, ciclano, tudo bem, são exceções, né? Tem os políticos, que por sua vez se dão muito bem, cada um per si, porque eles se pagam. Mas como é isso, Fernando? Claro que eles que votam, digamos assim, os seus salários, né? Que bom isso, já pensou? Você aí que é funcionário, esse mês vou ter X% de aumento, vou ter Y, e tudo isso. Mas e o povo de um modo geral? E essa situação hoje que a gente está atravessando, é por isso que é preciso a CPI da Covid. Tem gente que não concorda, porque aí vira viés político. Já falei isso mais de uma vez. Mas se faz necessário para apurar responsabilidades. Nós estamos com 460 mil ou mais mortes decorrentes da Covid. Onde é que houve falha, se é que houve falha? Então isso tem que ser apurado. Isso tem que ser visto. Doe a quem doer. E até para que se mude de política se necessário for. Então, o que eu vi ontem com aquela senhora, que ela até tinha anotado e não pude falar aqui, eu fiquei impressionado, né? Talvez não tenha o nome dela é meio oriental, eu de memória não estou a fim de lembrar, não. Você sabe quem foi? Aquela médica que defendia ou defende o tratamento precoce e tal. Não, nada a ver contra a defesa do tratamento precoce, nada a ver com a autoridade eventualmente recorrer a pessoas de sabedoria maior que ela para poder entender exatamente o que pode ou não deve acontecer. Mas foi a Yamaguchi, né, me parece que é uma coisa assim, doutora, foi vendida uma imagem que, poxa, eu vou ver, não vi o tempo todo, vi há algum tempo. Foi vendida uma imagem, poxa, a mulher é uma sumidade, não sei o que e tal. E de repente, não mais que de repente, eu tinha notado por aqui, mas foi para ontem. Desculpa eu sair de quadro, eu quero pegar aqui uma coisinha, já peguei. Você é de casa e não repare não. É uma pena, porque realmente eu anotei para ontem isso.
né? E acabou fui fazendo tanto programa aqui. Mas, enfim, um outro médico a questionou a respeito de algumas perguntas que ela não soube responder. Então, uma pessoa que era vendida a nível estatal, a nível do país, né? De super, hiper, multi, policruz, aconselhando até ministro da Saúde, ela não sabia a diferença entre protozoário e vírus. Bom, eu também não sabia, mas acontece que eu não me vendo como autoridade da saúde, eu não sou médico, eu sequer sou cientista. E esse senhor foi colocando ela na contraparede e a mulher tentava tangiversar. O que é tangiversar? É a pessoa que quer sair, sabe, você faz uma pergunta, eu faço uma enrolação. Quer dizer, em cima, em cima ou abaixo, ou ao lado dessa experiência, entre aspas, dessa senhora, se pretendia opinar e fazer uma política de saúde para o Brasil, principalmente com relação ao tal de efeito de manada, né? Que está se falando aí, mas que se sabe hoje em dia que não é verdadeiro. Pelo menos as grandes organizações de saúde dizem exatamente o oposto, que é aquele tal efeito, não deixa 75% da população se contaminar, que o resto cura por si só, independente das mortes que tem. Fica muito mais barato para o país, mas em contrapartida não se tem que fazer muita coisa. Ora, isso é uma coisa que talvez lá no início, quando aconteceu a pandemia, quando a Organização Mundial da Saúde divulgou que era uma pandemia, talvez até pudesse pensar nisso, né? Porque não havia nada, então vamos tentar tudo, é compreensível. Mas depois que a coisa se desenvolve, depois que apareceram as vacinas, é muito complicado insistir nesse ponto de vista, né? As pessoas têm que se proteger. E realmente uma coisa que eu preocupa muito, sinceramente preocupa, eu não sei se eu tenho aqui, mas eu vou procurar, depois eu coloco para você se necessário for. Tem uma declaração de uma grande autoridade da medicina internacional, né, que, sendo entrevistada por um repórter da BBC de Londres, disse: ou o Brasil faz um lockdown, isso é palavras dela, não é o Fernando que está dizendo, não, durante no mínimo 3 semanas ou 4 semanas, ou vai ficar difícil de enterrar os mortos em 2021. Essa alerta tem que ser pensada, né? Tem que ser analisada e ver até que ponto isso é verdade, até que ponto é só para apavorar, mas é aquela história, quando graça uma doença dessa e que todos nós estamos vendo, e todos nós, com certeza, estamos receosos, não é verdade? A gente sai à rua, sai tudo paramentado, sai de máscara, isso aqui e tal, graças ao tempo, né, à idade. Eu fui vacinado 2 vezes, mas a gente sabe de casos que às vezes nem a vacina segura devido à comorbidade de cada um, ou seja, a frequência de doenças que as pessoas têm. Então, alguma vez na vida, a gente tem que falar sério. É muito mais simpático a gente ser alegre o tempo todo, a gente contar piada, né? Os tapinhas nas costas que hoje não se tem mais, o abraço que é tão gostoso, a gente já aprendeu que agora olha, um toque assim, se é que tem esse toque de mãos. Não é isso? Mas alguém tem que encarar seriamente o problema, não é? E hoje eu estava vendo a doutora Luana Araújo, que é uma doutora que é contra a utilização da cloroquina, e que foi guindada a posição, a convite do atual ministro da Saúde para ser secretária do Ministério da Saúde. Ficou uma semana, saiu provavelmente porque era contra a cloroquina. Eu entendo até que dizem que o ministro da Saúde hoje, ela própria falou isso na pandemia, dizem que ele é bastante competente. Eu acredito, ele tem perfil disso, ele é um médico, afinal de contas, e tal. E ele deve estar se sacrificando algumas ideias esdrúxulas do atual governo em prol da medicina, porque é aquela história, não, eu faço vista grossa, faço aquilo que eu quero fazer e de repente colaboro profundamente para que esse ritmo de contágio e de mortes diminua ou até acabe. É possível? É possível. O Reino Unido vacinou 75% da população. De ontem para hoje, pela primeira vez depois de muitos anos, teve 0 de mortes. Ou seja, muito poucas pessoas no mundo
podem falar isso, principalmente governantes dos seus países, né? Agora, teve o quê? Teve o lockdown, que é aquilo que o presidente Bolsonaro disse que não deve ser e tal, porque a economia e tal. Gente, eu sei, é lamentável, de uma certa forma não está errado. A economia, ela é e vem sendo muito sacrificada, mas não existe economia sem vida. Não existe economia sem a sobrevivência das pessoas. E para sobreviver, imagine, você sabe perfeitamente como há dificuldade hoje em dia para você se relacionar em qualquer nível. Né? A maioria dos empregados das empresas de porte médio ou de grande porte estão trabalhando em casa e provavelmente fiquem em casa durante muito tempo. Né? Então, isso, por um lado, é bom, porque é cômodo para a pessoa que está trabalhando, ela também está em defesa própria, e é ruim, por outro lado, porque você não estabelece relacionamento. Então, é isso em todos os níveis. Então, realmente a coisa que tem que ser feita é a chamada união, não a bipolarização do país. Né? É entender, é conviver com as pessoas, cada uma pensa diferente, e que bom que é assim. As pessoas não têm que ser iguais. Algum tempo atrás, eu tive um exemplo disso, de uma pessoa que até então eu tinha digamos assim, carinho até por amizade, admiro e continuo admirando até hoje, e a pessoa simplesmente virou a cara por mim porque eu não aplaudo esse governo. E eu não aplaudo. Vai fazer o quê? É meu pensamento isso. Acho que está batendo cabeça. Acho que, na verdade, dividiu o país, está dividindo o país e continua dividindo o país. Então, agora, é um direito meu, como é um direito seu pensar exatamente o oposto. Mas ninguém tem a necessidade de terminar um relacionamento ou de virar as costas, porque de repente fulano pensa diferente de você. Meu Deus do céu, não é todo mundo que se torna fanático por torcida de time, sai na porrada, como eventualmente acontece em jogos de rivais. Na grande maioria das torcidas convivem, brincam um com o outro, um é Flamengo, o outro é Vasco, o outro é Corinthians, o outro é Botafogo, Fluminense, e seja lá o que for. Então é aquela história, ou a gente aprende a viver e realmente começa a ouvir, não através da política, mas ouvir pessoas que tenham qualidade e condição de desenvolver políticas públicas que sejam capazes de acabar com essa pandemia, ou a pandemia pode, infelizmente, ceifar a vida de muito mais gente do que já está ceifando. Bom, eu vou chamar agora o nosso amigo querido Eduardo Moura. Eduardo Moura, isto falado, isto posto, Eduardo tem um canal muito interessante no YouTube, que é o Audiência Carioca. Então vou pegar aqui o nosso Eduardo. Eduardo, por favor, só muda aí a posição, porque você ficou de cabeça para baixo do jeito que eu botei aqui. Tá bom, fora isso. Tá ótimo. Tá bom. Desculpa que a mão na tela. É assim mesmo. Você tá bem? Tudo bem? Tudo bem, Fernando Sérgio. E você? Graças a Deus, tudo bem. E sempre lendo as coisas que você publica, e eu convidando os nossos espectadores para uma Audiência Carioca. Mas aí, quais são as novidades, meu amigo? Bom, Fernando Sérgio, a novidade é uma novidade ruim, né? Uma notícia ruim que a gente ontem já publicou na Audiência Carioca. Na verdade, a gente até repicou, dando os créditos, né, ao portal Grande Tijuca, ao portal aqui da região onde você mora, né? Enfim, um portal que acabou contando aí uma novidade que já vinha pipocando nos bastidores, mas que agora parece que vai ganhando cada vez mais força, pelo menos na apuração aí da imprensa especializada no assunto, que a Rádio Tupi deve ter o seu terceiro endereço aí em menos de 10 anos de vida. A Rádio Tupi, que ficou notabilizada lá na Rua do Livramento, você participou por boa parte desse período lá no prédio histórico, depois se mudou para um local muito bonito, né? Eu tive a oportunidade de visitar, muito amplo, muito moderno, né? Uma espécie de cidade do rádio, vamos dizer assim, que é na Rua
Fonseca Telhas, no bairro Imperial de São Cristóvão, como eles bem gostam de dizer na programação. E, ao que tudo indica, uma crise que vem passando a emissora deve ter o seu terceiro endereço. Segundo informações, a gente sempre dá o crédito aqui, dadas em primeira mão ao portal Grande Tijuca. E pode estar de mudança para o centro do Rio de Janeiro. Foi a segunda possibilidade aí que apareceu para a realidade da emissora. Chegou-se a cogitar Barra da Tijuca, mas uma questão técnica para colocar a rádio lá na Barra da Tijuca não viabilizou, então eles abortaram esse projeto aí para a Barra da Tijuca. Vou dar um exemplo, Fernando. Você sabe que a maioria das rádios aqui do Rio de Janeiro, elas são ligadas aqui, elas acontecem, né? Elas são produzidas em locais onde é mais próximo do Sumaré. Né? São poucas rádios que não são próximas aqui. Um caso, por exemplo, é da Rádio FM O Dia, aqui no Rio de Janeiro. Ela era na rua Riachuelo, onde era o antigo prédio do jornal O Dia, e hoje ela é lá na Barra da Tijuca, perto do hospital, se não me engano, hospital, né, acho que é a Perinatal. Enfim, não vou lembrar agora, mas é perto de um hospital bem famoso que tem ali, o Hospital Sara. O Hospital Sara, lembra? Perfeito, ali, perto daquele shopping novo. Da FM O Dia, isso, a programação da FM O Dia, ela é feita, tem uma espécie de retransmissão. Então, o sinal da Barra vai para algum lugar para ficar mais próximo e aí ser jogado para o Sumaré. Então, a Tupi, que é uma emissora que tem uma outra pegada da FM O Dia, por exemplo, a FM O Dia é uma rádio que traz música. Então, se você tiver um delay ali de 10 segundos da música no ar, não faz muita diferença para o ouvinte que tá participando. Mas numa transmissão esportiva, por exemplo, 10 segundos é um pênalti chutado para fora. Verdade, verdade, com certeza. Então aí já faz toda a diferença. Isso, toda uma diferença. Então a emissora está de mudança, existem alguns problemas de relacionamento interno lá também, contado na matéria. Mais uma vez, a Rádio Tupi não gosta, eu não entendo muito isso, a emissora não gosta de comentar os assuntos internos, uma emissora de imprensa que sempre teve jornalismo traçado aí na sua história, ou seja, né, que sempre buscou os dois lados da verdade, vive essa crise aí onde se estima que aproximadamente 100 pessoas tenham sido demitidas. Essas demissões a gente já até contou aí há alguns dias aqui, começaram no início de maio, no dia 10 de maio, a gente contou aqui, a gente conversou, lamentamos, né, que é uma rádio, a Rádio Tupi é uma rádio muito importante para o Rio de Janeiro. Talvez não esteja, é uma opinião minha, não é mais informação, talvez não esteja na melhor da gestão possível, mas é uma rádio importante, faz parte da cultura do carioca e a gente lamenta muito que esses problemas aconteçam lá dentro da emissora. É verdade. Você sabe que quando eu li essa notícia, de uma certa forma, veladamente, eu tinha passado para você uma informação parecida, né? Eu não sabia os totais. Me chegou a informação de que foram 90 pessoas que foram demitidas, né? Sempre as pessoas quase que de raia miúda, por assim dizer, né? Um ou outro mais conhecido e tal. Me chegou essa informação. E chegou também isso, que vai haver uma diminuição por problemas principalmente devido a dívidas trabalhistas. Para você ter uma ideia, antes de eu sair espontaneamente como saí, porque eu me demiti da Rádio Tupi, né, depois de ficar 7 meses... Você foi muito nobre, você foi muito nobre. A sua decisão foi muito nobre com os colegas. Até em apoiamento aos colegas. Nós tínhamos feito uma assembleia onde participaram todos da Rádio Tupi, todos com 7 meses de atraso, isso lá há 3 anos e meio. E todos concordaram em continuar com a greve. No entanto, aqueles que ganhavam mais, ou aqueles que tinham mais necessidade, não estou condenando, resolveram permanecer. Então, 52 saíram espontaneamente. Entre estes 52, eu estava junto. Agora, o que talvez, não sei se você sabe, mas o ouvinte não sabe, é que um mês antes, a Tupi tinha demitido 71 pessoas. E demitido na seguinte base: olha, vai procurar os seus direitos porque dinheiro a gente não tem para pagar. Então você vê, 71 com mais 50, olha só o que dá, né? Além disso, exatamente. Então, além disso, você tem agora 90.
Quer dizer, mas essa situação de débito, ela vem de muito tempo. Eu sei que a rádio está ganhando dinheiro com uma empresa paralela, uma empresa que foi criada chamada Tupi Mídia. Então tá fazendo lá o dela e tomara que sobreviva, até para que ela possa cumprir os seus compromissos. Havia uma... aos demais. Aos demais, né? Mas, na realidade, é muito preocupante a história do Brasil, de uma certa forma, agravada pela pandemia, né? Pois é, e o detalhe, né? É aquilo que a gente sempre faz aqui no canal, vou aproveitar aqui cair um pouquinho, a gente sempre faz aqui no canal uma análise e traz a informação. Uma coisa que eu venho batido muito com os nossos seguidores, com os nossos inscritos no canal, é o seguinte: o Rádio Carioca vive um problema estrutural, um problema de conteúdo, um problema generalizado. Em meio a tudo isso tem a pandemia também. Porque a pandemia só acelerou alguns problemas que já estavam escancarados aí para os ouvintes. E a gente fica, eu sempre faço essa pergunta aos participantes do canal. Até que ponto uma liderança deve ser comemorada, né? Até que ponto uma liderança deve ser comemorada? O que tem por trás de uma liderança comemorada, de um bom resultado no Ibope? Tudo é Ibope? Na minha opinião, tudo não é Ibope. Eu acho que tem que ter conteúdo, tem que ter qualidade, tem que ter informação e tem que ter respeito pelos profissionais que trabalham e que colocam a emissora no ar. E essa crise que você citou já de 2017 ali foi realmente uma coisa muito triste, muito triste. E eu acompanhava mais como internauta, né? Porque nós não tínhamos audiência carioca ainda. E a gente torce para que não volte a se repetir. Tomara que não. Vamos agora acompanhar para ver onde é que isso vai desaguar. Mas a gente não torce pelas demissões. Não, em absoluto. Eu queria deixar claro que a gente não torce pelas demissões. Eu, por exemplo, só gostaria de dar notícias boas, mas é um momento que, infelizmente, a gente não tem que faltar com a verdade. É verdade. Isso aí. Tomara que ela consiga pagar suas dívidas e sobreviver dignamente, né? Porque é uma grande rádio, como você falou, é realmente no talk show a rádio mais bem feita do Rio de Janeiro, né? Então vamos torcer até para poder preservar o trabalho daqueles que lá ficaram, né? Mas é isso, meu amigo. O que é mais que você nos conta? Estão guardando também, né? Verdade. Vamos falar então aí dessa polêmica, só falando de política, vamos falar então da Copa América aqui no Brasil, que virou uma grande polêmica nesses últimos dias, aí, após a desistência de Colômbia e Argentina. O Brasil decidiu então que vai fazer a Copa América, jogos aqui no Rio de Janeiro, incluindo a decisão no Maracanã, jogos em Goiânia, em Cuiabá e também Goiânia, Cuiabá, Brasília, né? E Brasília, além do Rio de Janeiro, vão receber aí os jogos da Copa América. Transmissão, só que passar rapidinho. Quem tem TV por assinatura vai ter TV por assinatura também na Fox Sports e na ESPN Brasil. Fecharam acordo, vão transmitir a Copa América. TV aberta, o SBT vai exibir com exclusividade pela primeira vez na história do SBT, nunca a emissora passou a Copa América, vai transmitir, exatamente. Começa dia 13 de junho, Argentina e Chile, um bom jogo, um clássico do futebol sul-americano. 6 da tarde, e no dia seguinte o Brasil estreia. Aliás, 6 da tarde já não sabemos mais, porque essa tabela deve ser mexida. Tabela deve ser mexida depois aí da entrada do Brasil. Mas o Brasil está marcado para estrear no dia 14. Isso virou uma grande polêmica, né, o Fernando Sérgio? Eu até queria ouvir um pouco a sua opinião, porque eu sou um crítico à Copa América, mas não por ser a Copa América, eu acho que não é um momento para a gente ter futebol. E aí eu estendo ao Brasileirão, às eliminatórias sul-americanas, ao Campeonato Carioca, enfim, a todo e qualquer tipo de evento esportivo, pelo menos não no auge da pandemia. A gente está com uma curva mais descendente, parece que está querendo subir de novo. Então eu sempre fico me perguntando até que ponto o futebol pode ou não pode. Também porque eu acho que é hipocrisia discutir, não pode Copa América, mas o Brasileirão vai continuar jogando aqui no país. E aí se levantou muito nas redes sociais essa história da Globo estar criticando muito a Copa
América, sendo que com as eliminatórias a crítica não é a mesma. E a Globo tem as eliminatórias para transmitir, vai transmitir inclusive os jogos fora de casa. Lembra daquele pacote de jogos fora de casa? Verdade. Então a Globo fechou essa outra informação. A Globo fechou. Eu queria ouvir a sua opinião. Será que esses profissionais da Globo teriam essa opinião se a Copa América estivesse na Globo? Eu acho que a opinião teria. Não sei se eles falariam, né, de repente. Eu acho que a grande maioria talvez não tenha. Mas acontece o seguinte, como você disse, né? Nós, eu e você hoje, somos independentes, não é? A gente fala aquilo que realmente pensa. Quando você está engessado numa grande empresa como é a Globo, ou como é a Tupi, você tem que fazer a política dos caras. Eu até entendo, alguns falam assim, mas isso é falta de personalidade. E na realidade, não, às vezes é a necessidade do emprego, do empreendimento que a pessoa tem, e ela, então ela sabe, ela pode pensar de um jeito, mas ela se coloca naquela posição. Eu nunca fui assim. Existem profissionais que não são assim. Você pode concordar ou discordar deles, mas tem muita personalidade. Um exemplo de uma pessoa de personalidade foi e é ainda hoje a própria Cidinha Campos. A pessoa pode concordar, pode discordar, mas a opinião dela é a opinião dela. E sempre foi assim comigo também. A minha opinião é o seguinte, eu sou contra essa história de realizar a Copa América, exatamente a mesma sua. Eu acho o seguinte, que nada contra a Copa em si, nada contra ver um bom jogo, que por certo eu verei e até torcerei pelo Brasil. Mas a nossa preocupação é eventuais aglomerações, não no estádio, porque não vai ter gente, provavelmente não vai ter gente, mas ao derredor do estádio, né? E o pessoal começar a achar que não, já passou, porque na verdade está muito lenta a diminuição. E há uma entrevista que foi dada a um repórter da BBC de Londres, se eu não achar hoje, eu vou achar no outro dia para colocar aqui, foi um infectologista mundial que chegou a dizer, ou o Brasil faz lockdown em 3 semanas, ou então não vai dar conta de enterrar seus mortos. É um negócio muito sério, muito sério, muito sério. Então, ou vai ser, de repente, se houvesse uma diminuição da Covid, aí a conversa é outra. Você vê hoje o Reino Unido está a 0 de morte. Pela primeira vez no Reino Unido, 0 pessoas morreram de ontem para hoje, né? Então aí, claro, foram fazer lá a final da Champions League, né? No Porto, onde até moram dois filhos meus, eles acompanharam, mostraram foto da... Não foram ao estádio, que era caríssimo o ingresso, mas acompanharam a farra, estava cheio de ingleses. Mas, poxa, por que os ingleses foram para lá? Porque já o número de mortes há 3, 4 dias atrás era 4 por noite. Então, infelizmente, isso é uma doideira, sabe? É uma irresponsabilidade. E pode custar caro, penso eu, para o governo que banca isso. Pois inclusive o estádio é muito bonito, o estádio do Dragão, tive lá uma vez, é um passeio que eu acho que todo mundo deveria fazer. É muito lindo mesmo. Conhecer a região do Porto, uma das mais lindas de Portugal. Verdade. Eu estou indo para lá em outubro. Falar isso, a Copa América é isso. Eu estou passando, vou em outubro e novembro, vou fazer um descanso do programa, porque vai nascer uma netinha minha lá e aí eu tenho que estar presente e também faz parte, vai ser dupla cidadã, né? Vai ser ou netinho, que ainda não sabemos o sexo. Mas aí, meu amigo, além de tudo isso, o que você pode falar para a gente? Para encerrar, as 2 perdas muito importantes da semana, né? A primeira do Januário Oliveira, né? Narrador principalmente da Rede Bandeirantes, ensinou a vida de grande Januário Oliveira, infelizmente vítima de um ataque cardíaco, após uma internação para tratar... É uma pneumonia, se não me engano, uma pneumonia na última segunda-feira, faleceu. Januário foi muito ruim. Foi extraordinário. Ele tinha um bordão, vários bordões, mas tinha um nos anos 60, 70, que era dos mais... tá lá um corpo estendido no chão. Na verdade, o cara levou uma falta, caiu, e é muito bom, né? E é muito bom, a gente lembra com carinho. Pois é, meu amigo. E ele era muito
muito importante, né, para o futebol carioca, né? Muito. Grandes, Perezio, foi ele quem criou, o Anjo Louro da Gávea, o Sávio do Flamengo, Valdir Bigode, o artilheiro de São Januário, enfim, ele sempre brincava, né, matador de São Januário, ele sempre brincava. E ele que narrou, né, ele foi o único narrador em TV aberta do gol do Renato Gaúcho. Exato, de barriga. Gol de barriga é verdade. De 1995. A Globo não transmitiu aquele Fla-Flu. A Band até reprisou no ano passado esse Fla-Flu aí, durante aquela sequência de reprises que nós tivemos aí por conta do futebol. E só para fechar, depois que o pessoal acabar aí na live, tem uma audiência carioca lá, tá tendo um barraco público na família Bravanel, né? Patrícia Bravanel andou pedindo que a Patrícia Bravanel andou pedindo lá no programa dela que a classe LGBTQIA+, tenha paciência com atos homofóbicos. E aí a coisa descambou de vez, porque o Thiago Abravanel, neto do Silvio Santos, sobrinho de Patrícia, é homossexual assumido, e a Patrícia foi dizer que ela tem dificuldade de explicar para os filhos que a questão da condição homossexual. E aí o Thiago fez um vídeo na internet, a mãe do Thiago também foi para a internet para responder a Patrícia. Então, a família Bravanel está no verdadeiro caso de família, só falta chamar a Cristina a Cristina para poder... verdade. Muito bom. É verdade, meu amigo. E a sua live, como é que vai ser? Vai ser quando? Então, segundas e quintas, amanhã tem os 7 da noite no canal Audiência Carioca no YouTube, o site audienciacarioca.com.br. Eu estou para fechar uma live com o Wagner Montes Filho, o filho do Wagner Montes, para a gente falar do pai dele, para a gente falar de um ano de Record TV, ele que está fazendo um ano de Record TV no Balanço Geral RJ amanhã, teve a melhor audiência desde que ele estreou essa semana. Beleza. Então a gente está tentando marcar, e quando tiver, vocês ativam o sininho lá que vocês ficam sabendo, tá bom? Tá bom. Olha, forte abraço para você. Obrigado. Saúde. Obrigado, pois é. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado para você também. Amanhã não vai ter o programa, viu, gente? Amanhã eu vou aproveitar para dar uma chegadinha numa obra que a gente está fazendo, e na verdade eu volto na sexta-feira, tá bom? Aproveitar para descansar um pouquinho, bem, na verdade é isso, né? É mais para descansar mesmo. Mas olha só, seguindo em frente, que atrás vem gente, deixa eu ver se eu consigo falar com o Dr. Silvio Provenzano. Silvio é um dos grandes médicos do Brasil. O Silvio, você sabe, foi presidente da Associação dos Médicos, né, aqui do Rio de Janeiro, o CREMERGE, né, Conselho Regional de Medicina, e é um querido amigo, sempre falando sério, batendo papo, não tem papas na língua, ele realmente aproveita para falar. Então, estou ligando aqui para ver se consigo falar com o nosso querido Dr. Silvio. Vamos ver, né? Opa, caiu a ligação. Então, vamos fazer uma coisa, vou trazer aqui para você. Outro dia me pediram, Fernando, você está tocando aí algumas músicas de teor, às vezes de teor religioso, né? Poxa, tanto tempo você não toca Noites Traiçoeiras? E é verdade, tem muito tempo mesmo que eu não tocava. E eu deixei aqui para o Sócrates, o nome dele, vai ver que é por causa do jogador de futebol, né? Opa, peraí, antes de tocar, vamos falar com ele, está chegando, sempre responsável. Ele me ligou. Vamos lá. Atenção, que horas são? Cadê o doutor Silvio? Estou conectando aqui, mas está sem imagem, tá vendo? Está sem imagem. Doutor Silvio Provenzano. Agora sim. Oi, Carlos. Tudo bem? Prazer em vê-lo mais uma vez, doutor Silvio. Como é que está o amigo? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Aqui houve um negócio aqui qualquer, que agora, pera, deixa eu botar você aí. Tudo bem, vamos nós. Boa tarde, meu amigo, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, apesar de que aqui está sinalizando que a conexão... Eu te ouço bem graças aos auriculares que eu comprei, só que a conexão está fraca. Não, mas a tua imagem agora está boa. A tua imagem agora está boa. E aí, como é que você vê? Estão falando aí muito nessa possível terceira onda. As pessoas estão preocupadas, ligando aqui para mim, também para emissoras de rádio, querendo saber, porque parece que em alguns estados já aumentou em muito o número de
Aliás, diminuiu em muito, né, o número de UTI por falta de leito, né? O que o amigo imagina que possa acontecer daqui para frente? Veja bem, não há nenhum sinal, pelo menos eu que estou à frente de uma enfermaria de Covid lá no Hospital do Servidor, de que esteja aumentando, não. Pelo menos não aqui no Rio. A que demanda no por Rio? novas ações, ela caiu inclusive umas 2 semanas. Então eu não tenho essa informação. Não vejo em outros estados esse problema está aumentando, mas aqui no Rio, pelo menos na minha unidade, não. Não, e isso coincide com as pesquisas, né? A informação daquele conjunto de emissoras que fazem o apanhado do que está havendo de Covid diz realmente o Rio já há várias semanas vem mantendo uma queda. E o que estaria acontecendo em estados como o Maranhão, alguns estados da federação, notadamente no Nordeste, estariam com 90% de ocupação e essa talvez tenha sido a preocupação. Mas estamos, então, de qualquer maneira, no caminho certo, né? Porque tem a boa notícia agora que a Fiocruz vai fabricar os chamados insumos, né, farmacêuticos ativos. É isso? Teve autorização, foi feito um acordo com a empresa, se eu não me engano, com a AstraZeneca, e também foi feito um acordo com a Sinovac. O Butantan vai produzir diretamente com a IFA a Coronavac, e enquanto que a Fiocruz deve produzir a AstraZeneca, ou vice-versa. Acho que a ordem inicial é a primeira. Eu sempre, quando dou a primeira, eu estou certo. Quando eu tento pensar, eu erro. Mas eu acho que ambas as vacinas passarão a ser produzidas aqui, e é onde eu... a ligação, infelizmente, agora houve vídeo pausado e houve qualquer problema aí. O amigo dizia da produção pois não. Alô? Tá me ouvindo ou não? Tô ouvindo bem. Alô? Alô? Ó, eu vou discar para o amigo, tá bom? Só um minutinho, tá me ouvindo? Não tá. Então eu vou discar, vídeo pausado, vamos ver o que aconteceu. Isso acontece, infelizmente, acontece. Vamos ver se o 5G que vem aí muda. Tá, vamos lá chamar, aceitar. Caiu a minha conexão. Voltou, tudo bem. Voltou. Tá tudo bem, pode falar. Mas como eu estava te dizendo, a partir do momento que a gente tiver a IFA disponível aqui, que é o ingrediente farmacêutico ativo, sei, as vacinas podem ser produzidas diretamente, porque antes a gente recebia a vacina pré-preparada, essa acrescentada alguma coisa aqui, para ela poder ser destinada ao consumo nos postos de saúde. Agora não, com a própria IFA, a fabricação a pleno, tanto no Instituto Butantan em São Paulo, como na Fiocruz aqui no Rio, vai poder ter lugar. E o Fiocruz parece que produz mais de 1 milhão de vacinas por semana. Então isso deve acelerar a vacinação. E a gente está vendo, você falou há pouco, eu estava te acompanhando aqui pela internet, você falou há pouco que alguns países, por exemplo, 0 óbito ontem. Nos países onde a vacinação já atingiu a maior parte da população. Verdade. Cabe falar, por exemplo, de um exemplo nacional. No início, sabidamente, no estado de São Paulo, o maior número de óbitos ocorreu nos idosos, razão pela qual foram prioritariamente vacinados. Que eu saiba, nos últimos 4 meses não teve um óbito em pessoas acima de 80 anos em São Paulo. Então isso mostra que, de alguma maneira, a vacinação serviu para conferir proteção a essa faixa etária. A gente quer que todas as faixas etárias sejam protegidas. Uhum. O vírus não vai embora não, Fernando. Ele vai ficar perambulando por aí. Sei. Como todos os outros vírus que a gente teve a oportunidade de diagnosticar e isolar na história da humanidade, continuam por aí. O vírus da dengue, da chikungunya, o H1N1, o herpes, o vírus do HPV, todos esses vírus, eles estão por aí, sujeitando as pessoas a adoecerem. Para alguns desses vírus, a gente tem vacina. E para quem tem vacina, para quem tem a vacina, a gente sempre recomenda vacinem-se de acordo com o protocolo do Sistema Único de Saúde, que já ganhou prêmios internacionais, como eu já tive a oportunidade de falar sobre É verdade. Agora, doutor Silvio Provenzano, e essa polêmica aí da Copa América que vai ser realizada, há quem pense que isso pode multiplicar
o número de infectados, embora não haja, na verdade, público, né, nos estados, pelo menos é o que a gente pensa agora. Não sei se vai ser permitido ou não. Acho que não. O que o amigo acha? É o momento ou é um momento extemporâneo? Ou é extemporâneo? Bom, se eu for contrário à Copa América, eu teria que ter sido contrário à realização do Campeonato Carioca vencido pelo co-irmão, né? Sei. Eu teria que ser contrário ao Campeonato Brasileiro. Ah, sim, é Eu verdade. não vejo engraçado a grande mídia se opor à realização desses campeonatos no território brasileiro. No Maracanã. O Maracanã sendo utilizado toda semana para 2, 3 partidas. E outros estádios aqui na nossa cidade, o estádio do Vasco, o estádio Newton Santos do Botafogo. Não vejo essa balbúrdia, mas eu entendo que, infelizmente, a Covid veio no Brasil para polarizar. Eu não defendo o presidente, assim eu defendo de uma forma, eu diria que apaixonada, que eu me pergunto, me belisco, por quê e para quê. Mas eu não vejo problema. Então a gente tem que parar com o Campeonato Brasileiro também, com a Copa do Brasil, com a Libertadores da América. Ah, sim, verdade. Para essas partidas não há problema. Para a Copa América tem. Isso só evidentemente se opõe quem teve algum interesse contrariado, como talvez uma certa emissora de TV que quis transmitir a Copa América, mas perdeu os direitos para concorrente. Para o SBT. Talvez eles possam se opor por razões que não são, obviamente, sanitárias. Desde que não haja público, desde que haja a condição das delegações ficarem isoladas, que haja o protocolo que está sendo seguido nos estádios no Brasil, com o uso das máscaras, inclusive por aqueles que ficam no banco de reserva, que não haja permissão para acesso de público e que a torcida entenda que não é a hora de ir para o lado de fora do estádio se abraçar, porque não vai adiantar rigorosamente nada, uma vez que a sua entrada não será permitida. Verdade. Não é problema não, honestamente. Tá certo. Agora, vai ter o mesmo problema que nós já temos hoje. Muito bem. Quer dizer, na realidade, o momento é um momento mundial bastante problemático. E, de uma certa forma, eu entendo. A gente teve agora, recentemente, a final da Copa UEFA, com o público presente no Estádio do Dragão, já elogiado aqui pelo meu antecessor no seu programa, porque é um estádio muito bonito, na cidade do Porto, em Portugal. E olha, Portugal teve realmente a situação periclitante há não muito tempo, agora parece... Está muito bem. Eu estou com dois filhos, ô Silvio, eu estou com 2 filhos morando em Portugal, né? Tanto o Felipe, que você conheceu aqui... sem reclamar. E foi uma beleza, houve uma verdadeira invasão de torcedores do Chelsea, e na verdade conviveram todos juntos, e na realidade os casos diminuíram muito, né? No caso de Portugal foi graças ao lockdown, porque a vacinação ainda não está tão expressiva como está no Brasil. Mas houve a reabertura e tal, e foram possíveis apenas 18 mil torcedores no campo do Porto, né? Exatamente. Desde que haja, evidentemente, a possibilidade de se identificar pessoas que já tenham sido vacinadas, permitir o acesso com o distanciamento necessário no estádio, então o estádio com capacidade para 70 mil, poderia receber no máximo 22 mil pessoas, 23 mil. Há que se ter esse controle de 1/3 da capacidade. Não há problema para o público. Agora, no Brasil, isso seria possível? Não. Porque o número de vacinados que nós temos, infelizmente, não é aquele que em outros países já existe. Entendo. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência. Eu acredito que a entrada permitida de público nos estádios de futebol no Brasil está em 2022. Agora, doutor Silvio, agora nós temos já vacinas importantes, né? Pelo menos 3 autorizadas aqui no Brasil, me corrija se eu estiver enganado, né? Mas, na realidade, hoje há um debate a respeito daqueles que ainda usam o tratamento precoce. O amigo é a favor ou contra o uso da cloriquina, ivermectina e outros medicamentos que, eventualmente, não têm comprovação? Então, eu vou ser bem objetivo por conta do horário. Eu não faço tratamento precoce. Eu não estou convencido que seja a anitrofanida, seja a ivermectina ou a hidroxicloroquina, tenham eficácia comprovada no tratamento da Covid-19. Entendo. Por outro lado, são drogas que têm efeitos colaterais conhecidos.
da FRJ, quando por lá eu passei, no final dos anos 70, meados dos anos 70, ele me ensinou que o médico deve prescrever convicto que aquilo vai ser benéfico e que os efeitos adversos, porventura, existam, se fossem maravilhas não seriam conhecidas por drogas, podem ser muito bem tolerados. Que o médico não pode, sob hipótese alguma, colocar seu paciente em risco. Juntando todo esse aprendizado há 45 anos que eu tive, eu cheguei à conclusão que eu não tinha a segurança necessária para prescrever essas drogas. Então, eu não as prescrevo. Entendo. Conheço colegas com muita capacidade, com um conhecimento que eu particularmente respeito, que defendem de pés juntos o tratamento precoce como uma opção no início do quadro da Covid para resolver. São colegas médicos que estudam, que lecionam, inclusive em grandes universidades, como a UERJ, como a UFRJ, profissionais que eu tenho respeito por eles, apesar de discordar. O que aconteceu ontem no Senado Federal em Brasília me deixou absolutamente afarvalhado. A mim também. Mesmo discordando da professora doutora Nise Yamaguchi com relação à eficácia da hidroxicloroquina, eu tenho por ela uma profunda admiração. E ela foi enxovalhada. Ela foi motivo de chacota de indivíduos que não têm um currículo, talvez escolhas de vidas, mas currículo não. Sei. E ela tem um currículo admirável, formada em 1982, um ano depois de mim, pela Universidade de São Paulo, pela USP, onde ela concluiu a residência em clínica médica, ela tem doutorado em imunologia, ela é uma professora da maior respeitabilidade que presta serviços comunitários no Hospital da Criança do Câncer, lá em São Paulo. Sei. Portanto, é uma profissional dedicada à atenção à saúde. E eu repito, discordo dela no que tange a eficácia da hidroxicloroquina, mas vou morrer defendendo o direito dela acreditar nele e defender seu uso. Porque isso faz parte de algo chamado ato médico. Cabe ao médico, e somente a ele, a responsabilidade pelo diagnóstico e pelo tratamento e pelas suas consequências. Positivas ou adversas. Positivas, vamos de pé bater palmas. Negativas, se for o caso, vamos processá-lo. É o médico responsável por isso. A doutora Nise Yamaguchi é uma das médicas mais respeitadas deste país. Então eu entendo que o que aconteceu com ela no Senado Federal me encheu de vergonha enquanto brasileiro. Aliás, nos últimos 2 anos, eu tenho me sentido muito mais envergonhado de ser brasileiro. Estamos. Desculpa a sinceridade. Não, faço minhas as suas palavras contra... Não compartilho dos pontos de vista dela, o que não me diminui. Isso. Mas defendo até morrer o direito dela acreditar neles e praticá-los. Perfeito, perfeito. Olha, nesse momento, uma amiga querida minha virtual, que apareceu por conta da amizade que tem consigo, está nos vendo lá em Roma, a Melis Alpa. Ela é uma pessoa muito querida. Uma respeitabilíssima advogada, avocata, como ela usa. Avocata. Que diz que esqueceu o português, mas escreve e fala muito melhor que muitos dos nossos patrícios. E se você fizer amizade dela, fala do pão de queijo que ela se derrete toda. Vou tirar a máscara e mandar um beijinho para... Eu chamo de Pia, é a Meridal. A Pia, é. Pia. Ponta tá no vento. E eu tô aqui, ó. Às vezes ela reclama que eu não falo, eu tô aqui dentro do conceito de onde eu vou sair hoje às 9 da noite. Nossa, pra ela lá, pura madrugada. Doutor Silvio Provenzano, muito obrigado. Bacio fratello. Bacio fratello, Bacio... Pia, não é Merizão. Pia. Pia. Bacione a tutti. Bacione a tutti. Até semana que vem. Até semana que vem. Boa reunião aí, vai entrar, né, até 9 horas, meu Deus do céu, olha só. Minha gente, olha, daqui a pouco eu vou falar os nomezinhos de vocês que estão acompanhando a gente. Amanhã não vai ter o programa, por ser feriado, vou aproveitar para descansar um pouquinho, volto na sexta-feira, ok? Mas já vou falar o nome de vocês. Aí tá, olha, Luiz Henrique de Oliveira, quem mais que me pediu, vem cá, deixa eu ver aqui, olha só, com o Fábio de Mello, Padre Fábio de Mello, Noites Traiçoeiras, muito bonita essa música, muito linda.
linda, linda essa gravação, né, do nosso querido padre Fábio de Mello, Noites Traiçoeiras. Um abraço grande a todos vocês. Vamos falar agora do Alex Knights. Ele, abraço Alex, um aceno para você. Luiz Henrique Oliveira, boa tarde, Luiz Henrique. Dr. Silvio Provenzano, nosso querido amigo. Rita Carneiro de Mendonça, boa tarde, Rita, tudo de bom. Dr. Hernani Sampaio, oncologista dos mais conhecidos do Brasil. Ô, doutor Hernani, saudade do amigo. Olha só, quem mais? Muita gente aqui, a Rita dizendo, Fernando, cadê a Rita? Eu falei, sumiu daqui. Olha só, meu Deus, vamos tentar aqui achar. Já fui, deixa eu ver mais adiante. E aí ela tinha deixado um recado aqui e, de repente, sumiu aqui o recadinho. Uma pena, Rita, acho que está tudo bem contigo, né? Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. E a Mary Zalpa, a Bia, como o Dr. Silvio Provenzano fala, né? O Guri Pertê, né? Olha aqui, lá de Roma, né? Vendo a gente, que maravilha, da belíssima capital italiana, né? Um abraço, Mary, um abraço, Bia. Olha, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Amanhã, por ser Corpus Christi, a gente não terá o programa, mas a gente volta na sexta-feira, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus, tudo de bom. Namastê.